Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, página do YouTube, páginas do Facebook, página do WhatsApp, Mundo Espiritual. Graças a Deus. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso das nossas vidas, jornadas, caminhadas, nos concedido por Deus Pai Todo-Poderoso, com a bênção e proteção de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, também com a bênção, a proteção, a iluminação dos nossos mentores espirituais, que nos guardam, protegem, iluminam, em toda uma grandiosa condição dos nossos dias. Os nossos mentores incansáveis. Porque nós, nos nossos dias, nós não sabemos o que encontramos no nosso dia. Quando acordamos de manhã, nós iniciamos um dia, não sabemos se o acabamos e não sabemos o resultado desse dia, não é? Pois é. Então, agradecer aos nossos mentores, esses guias espirituais que nos guardam, protegem, iluminam, não é? Com certeza que sim. Para falarmos aqui hoje sobre porque nós, físicos, é só o que nós somos, é físicos. Nós não somos donos nem senhores de nada. Às vezes nem da nossa condição e vontade nós somos donos e senhores, porque nós às vezes não sabemos a quem mandamos, se andamos a mandado de Jesus, na lei divina, na lei de Deus, se andamos atendendo outras forças negativas dos mundos inferiores, desses espíritos sem nenhuma luz. E nós somos muito frágeis, fracos na matéria, porque o ser humano é mesmo assim. Mas Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu, já viram, nos concedeu mais uma oportunidade de todos nós virmos a este mundo físico, nos reajustarmos com o nosso karma, nos reajustarmos com as nossas dificuldades, angústias, pagamentos das nossas dívidas, nos reajustarmos por noutras jornadas, caminhadas, noutras vidas, não temos agido corretamente e fomos, inclusivamente, escolher a família com maior reajuste, com muitos reajustes. Nós fomos escolher o homem, a mulher, o espírito, que se, neste mundo físico, que é o homem, que é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, a avó, o avô, enfim, o agregado familiar. Nós fomos escolher exatamente esses espíritos que, de alguma forma, nós nos teremos que reajustar para o cumprimento da nossa jornada, o melhoramento do nosso espírito, para a perfeição da nossa evolução espiritual. Só, mais nada. E aqui, para falarmos hoje sobre dar a assistência antes e depois, porque todos nós sabemos que somos assistidos. Mas nós, seres físicos, também podemos assistir. Nós somos assistidos também por entidades espirituais. E nós poderemos dar assistência a quem se prepara para desencarnar, para morrer, não é? E nós, seres físicos, poderemos prestar esse apoio, esse auxílio grandioso antes do desencarne e depois do desencarne, porque sempre agradecendo, não é? Sempre nós agradecendo, agradecer por esta rica e feliz oportunidade
Hoje decidi falar sobre este tema. A nossa assistência antes e depois do desencarne. Porque é uma condição que bate a toda a gente, a todas as portas, a todas as idades, a todas as idades. E este é o meu ponto de vista, esta é a minha conclusão, espero que me fazer entender, explicando desta maneira, desta forma, explicar como uma pessoa pode prestar assistência a alguém, parente, amigo, mãe, pai, marido, esposa, filho, filha, avô, não importa, parente, amigo, um pouco antes da sua morte, ou seja, da sua partida para o mundo espiritual, para deixar a matéria, não é? E também depois da sua partida, a assistência aos moribundos, não é? Que é de extremo valor para a alma antes e depois do desencarne. Porque, como todos nós sabemos, o nosso caminho, o nosso trajeto, ele continua. Não existe a morte. Jesus, divino e amado Mestre, veio, inclusivamente, comprovar que é verdade, que não existe morte. Então, nós teremos que prestar assistência antes e depois do desencarne. Porque essa assistência, ela contribui muito para duas condições. Duas condições fundamentais. Em primeiro lugar, evitar que a alma fique presa aqui ao plano físico, ao mundo da matéria, onde nós temos a matéria, temos o tempo, o espaço e a matéria. É a Terra, é onde nós habitamos. Então, é uma condição muito boa para esse espírito não ficar preso à Terra, após o seu desencarne, após largar a matéria, após ser curto o cordão de prata do corpo material, sair das algemas da prisão, pois é. E em segundo lugar, possibilitar uma passagem tranquila do mundo físico para o mundo espiritual, uma passagem tranquila do espírito para a alma. Irei descrever faseadamente, né? Qualquer pessoa pode servir para prestar esse auxílio, não apenas para os outros, mas também para a sua individualidade, para si mesmo. A primeira medida que nós podemos tomar ao ter contacto com alguém próximo que esteja prestes a desencarnar, não é afastar-se, não é ter medo, é conversar com essa pessoa sobre a resolução de todas as suas principais pendências aqui no mundo físico, pendências humanas, que nós chamamos de pendências físicas, não é? Físicas. Tudo aquilo que de alguma forma pode prender a pessoa à sua existência, prender o espírito à sua existência atual, ao mundo físico, ao corpo físico. Algumas pessoas são muito, quase todas, não é? São apegadas a filhos, irmãos, pais
o cônjuge, né? Ou algumas até a amigos, né? Outras são apegadas a bens e a patrimónios. Outras são apegadas a títulos intelectuais, crenças, religião e por aí vai. Há tanta condição. Outras ainda se prendem a sentimentos e processos, muitas vezes psicológicos, individuais, como mágoas, culpa, um vazio, um ódio, carência, raiva, inveja e por aí vai. Porque tudo isso pode ser conversado com a pessoa em questão que está prestes a deixar o mundo físico, a caminho da sua viagem. Nós podemos conversar sobre essas questões com a pessoa em questão, sendo objeto inclusivamente de um diálogo franco, um diálogo aberto. Por exemplo, se a pessoa em questão, se o moribundo estiver preso à mágoa com relação a alguém, salve Deus, meus irmãos, é preciso mostrar a essa pessoa o quanto esse sentimento pode-lhe ser muito, muito prejudicial após a sua morte. No mundo espiritual, no mundo dos espíritos, na passagem ao mundo espiritual, a essas dimensões, planos, pois é. No caso de se tratar de alguém inclusivamente abertos, não é? À espiritualidade, aqui é possível mencionar que alguns espíritos inclusivamente podem ficar tão apegados às suas mágoas e a outros sentimentos que frequentemente ficam presos aqui ao mundo físico. E desta forma ligando-se a um ser encarnado e passando desta forma toda uma carga de sentimentos negativos que poderá inclusivamente até transmitir doenças. Pois é. Além disso, o espírito preso, porque aqui trata-se do espírito preso a emoções inferiores, pode tentar prejudicar inclusivamente aqueles que em vida supostamente lhe fizeram algum mal. Nós dizemos supostamente, pois muitas vezes aquilo que consideramos como um mal, às vezes vem para o nosso bem, dependendo sempre de como a pessoa assimila aquela experiência, porque é uma experiência. Em outro caso, em outro exemplo, por exemplo, uma mãe pode sentir apego, culpa ou outro sentimento relacionado a um filho, que é natural, não é? A um filho. E, inclusivamente, pode sentir preocupação com ele, com ela, após a sua morte, a sua partida, o seu desencarne, fica baseada, agarrada nessa pena, por estar preocupada com o filho, a filha. Ela pode se inclusivamente recusar a seguir
o seu caminho na sua individualidade a seguir ao plano espiritual superior e ficar desta forma presa, a permanecer no nível da crosta terrestre, no plano físico, na Terra, tentando, é a tentativa, tentando ajudar essa filha, esse filho, em seus problemas, porque em seus problemas do dia a dia. Pois é. Aqui, desta forma, é preciso nós dizermos que essa mãe, a mãe, nesse estado de perturbação, nesse estado errático, em nada vai contribuir com o seu filho, a sua filha. Muito pelo contrário. Pode, inclusivamente, prejudicá-lo de diversas formas e maneiras, até mesmo também criando algumas doenças e ele inclusivamente bloqueando o seu na vida física, o seu profissionalismo, travando os seus relacionamentos físicos, travando a sua evolução, travando o seu discernimento, tanta coisa que, por isso eu há pouco falei, a quem é que nós obedecemos? Pois é, para entendermos com mais detalhes esse tema, basta nós se reportar ao texto. Eu até escrevi aqui o texto, Espíritos Presos à Terra. Espíritos Presos à Terra. Escrevi aqui para não me esquecer. Espíritos Presos à Terra. E tem outro também, que Diários Espiritual. Diário Espiritual. Bom, mas tem neste livro Espíritos Presos à Terra. Por esse motivo é que enfatizamos a importância sempre desse diálogo com quem se está preparando para partir do mundo físico, seguir para o mundo espiritual, o mundo etérico, com a pessoa que vai desencarnar, para que ele possa se desprender de tudo aquilo que possa ser motivo da sua permanência na Terra, porque a Terra já não faz parte do espírito. O mundo físico é habitado porque nós, no mundo etérico, não há nessa dimensão, na quarta, quinta, sexta dimensão, nos planos, enfim, salve Deus, onde quer que seja, nós aqui só temos 3 regras: o espaço, o tempo e a matéria. E nós estamos agarrados aqui ao mundo físico, porque somos físicos. Se nós pularmos o termo da gravicional, não é, nos puxa para baixo. Nós estamos seguros. Para ficar no ar, teremos que arranjar um balão, teremos que arranjar um paraquedas, e mesmo assim o paraquedas vem para baixo, teremos que, enfim, agora, porque nós somos aqui de baixo deste mundo, enquanto físicos. É por isso que a pessoa tem que se preparar para fazer a sua viagem, para fazer a sua partida, para fazer a sua partida. É por isso que é muito importante esclarecer, falar
com essa pessoa que se está preparando para seguir para o mundo espiritual? Pois é. A pessoa deve então conversar com quem se prepara para seguir. Aqui não importa o grau, não importa. Se tiver condições, não importa. Pode não ser até de ninguém, pode não ter familiar, pode não ser seu familiar. Pode ser um vizinho, um amigo, pode ser... não importa. E nós o que é que teremos que fazer? Explicar o valor do desapego de todos os assuntos relacionados com a matéria, assuntos relacionados com o mundo físico. Nós libertarmos os nossos resíduos kármicos, nós libertarmos tudo o que é da matéria, os assuntos aqui da Terra, para, sejam eles quais forem, salve Deus, sejam eles quais forem, é bom dizer a essa pessoa que nós, porque todos nós sabemos, que desta vida nada se leva a não ser aquilo que existe de mais elevado na nossa alma, na nossa consciência, agarrado ao nosso espírito, na nossa alma humana, como o amor, como a compaixão, a sabedoria, as virtudes, o que fizeram de bem e também tudo o fizemos de mal, não é? Pois é. A segunda medida a se realizar a fim de prestar o grandioso auxílio necessário a esses espíritos prestes a desencarnar é descrever, quando houver oportunidade, descrever passo a passo as etapas do pós-morte. Claro que aqui poderemos pensar, não é? Poderemos pensar que nem toda a gente poderá ter esse conhecimento, não é? Mas quem tem essa oportunidade, é bom explicar passo a passo os meandros do desencarne, da morte, da partida, enfim. Claro, isto quem a souber compreender, não é? Quem a souber explicar, mas afinal, que etapas são essas, afinal? Que etapas são essas? Pois é. Em primeiro lugar, a nossa alma, nosso espírito, ele se verá saindo do próprio corpo. Do próprio corpo. Corpo físico. Nesse momento a pessoa verá o próprio corpo já estando fora dele em espírito, claro, já em espírito. Claro que nós sabemos também que vai permanecer ali umas horas para absorver toda aquela energia, que o corpo ainda mantém, toda aquela energia, porque é energia, aquele ectoplasma, aquela energia, aquela sintonia, aquela vibração, ainda vai permanecer umas horas, mas vai-se ver, já em espírito. Esse é o primeiro sinal de que houve o desenlace, houve o desencarne, houve o corte do cordão de prata do espírito com a matéria e que não temos mais um envoltório material, porque este corpo físico serve para o meu espírito, o vosso espírito, caminhar, transitar nesta terra. Ele se liberta nos sonhos, não é? Pois é. Pois agora nós já somos espírito, somos alma, somos consciência, somos espíritos. Espíritos como
Como é que disse Jesus, divino e amado Mestre? Somos espíritos eternos, em estado de passagem à nossa nova morada, que é a verdadeira morada espiritual. Pois é lá é que é a nossa verdadeira morada. Mas para nós é de novo, não é? É uma jornada nova, é uma caminhada nova. Pois é. Porque nós já lá tivemos noutras alturas, noutras etapas. A etapa seguinte, elas não ocorrem necessariamente nas etapas seguintes. Elas não ocorrem necessariamente, inclusivamente, numa ordem cronológica, ou seja, uma pode ocorrer antes ou depois, porque não tem uma ordem cronológica da outra. Essas etapas são o encontro com parentes, o encontro com amigos, a revisão de toda a nossa vida. É o tal filme que eu digo, né, que nós iremos ver, só que o filme é visto de trás para a frente. Vamos ver tudo ao pormenor. E pode ser um filme de amor, pode ser um filme de terror, dependendo do que nós plantamos, dependendo de como nós tratamos os outros aqui no mundo físico, as atitudes, as conclusões e ações, enfim, que é um filme da nossa vida. Pois é. E que é a visão desse filme. Lá vai estar tudo. Sem esquecer pormenor nenhum. Ou a sensação de uma luz espiritual. Pois é, essa é a parte boa. A sensação de uma luz espiritual, que será a nossa guia no mundo etérico, no mundo espiritual. Essa luz no mundo espiritual. O encontro com entidades de luz, afinal ele é o quê? O encontro com essa luz, não é? Afinal é o quê? É um portal simbólico que dá acesso à nossa consciência, à nossa alma, ao nosso espírito, ao plano espiritual. Um plano espiritual mais elevado. Isto, salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, antes de nós nos cruzarmos, mas antes de nós cruzarmos esse portal, portal espiritual, ainda é possível aquela alma, o retorno ao plano físico, porque todos nós sabemos, não é, que viemos ao mundo físico ainda, não é, até uma certa e determinada altura. Nós viemos ao mundo físico, não é? Pois é, para a continuidade da sua jornada humana, desta vida, não é? Mas isto após se cruzar, não é? Após se cruzar esse bendito portal a essas dimensões de luz, não há mais retorno a não ser numa próxima reencarnação. Porque o encontro com parentes, com amigos, até com inimigos, a sua família espiritual, a família espiritual de cada um, ele é muito comum após o desencarne. E é muito importante nós mencionarmos isso à pessoa que está de partida para o mundo etérico.
à pessoa que vai desencarnar, não é? Pessoas queridas e amadas, não é? Que ele, que ela conheceu nesta vida ou em outras vidas, que podem vir, inclusivamente, recebê-la no mundo espiritual. Isso ajuda a nossa consciência, o nosso espírito, recém-desencarnado, a se sentir segura, num estado espiritual que ainda não lhe é muito familiar, do qual lhe traz alguma paz, segurança, tranquilidade, mas que ainda não lhe é muito familiar. Pois é, vindo, inclusivamente, colaborando com a sua adaptação no outro lado da vida, não é? Porque é o outro lado da vida, no outro lado da fronteira, no outro mundo. É bom dizer à pessoa que vai desencarnar que ele, que ela poderá rever as pessoas que ele ama e que se encontrarão com ele após a morte, porque é a realidade, tá? Não é ficção, é realidade. Porque isso provavelmente irá acalmar a pessoa e o fará ver a morte sobre outra perspectiva, sobre outra etapa, sobre outra condição do pós-morte, que é a revisão de toda a nossa atual existência essa terrena. Teremos finalmente o contacto, como é um flash, não é? É um flash da nossa vida, porque todos os atos, bons ou maus, bons ou ruins, praticados, eles aparecerão com toda a sua força e com toda a sua vivacidade diante de cada um de nós. Aqui não importa dizer que é bonzinho, que é boazinha, que é médium, que está numa doutrina, que na realidade nós agora aqui, enquanto aqui estamos, camuflamos, nos denominamos às vezes aquilo que não somos, mas lá não, lá não é, lá é o que é e fica à vista, lá não dá camuflado, não se dá fingido de bonzinho, de mauzinho, de se auto-intitular de sofrido, porque não vale a pena. Lá no mundo dos espíritos é tudo à vista. Inclusivamente começa por afinidade. Pois é, o nosso livre-arbítrio aqui nesta vida. Depois temos a causa e efeito. Pois é, temos, por conta do nosso livre-arbítrio, vamos receber dentro da lei de causa e efeito os nossos merecimentos. Aqui todos somos merecedores daquilo que iremos receber. Como se fosse esse filme, como se fosse passando as nossas diferenças. A nossa diferença é que aqui a única diferença nesse filme é que nesse filme nós somos os principais, lá não há duplos, nós somos os principais atores e cada um de nós sentimos tudo o que acontece conosco e também com outras pessoas a quem fizemos
o bem ou o mal. Pois é. Porquê? Porquê? Porque a nossa alma, a nossa consciência, o nosso espírito, que só praticou o mal, ele verá todo o mal realizado, e se lamentar, irá com certeza lá do outro lado, irá se lamentar por tudo isso que fez. Por outro lado, a nossa alma que praticou o bem, ou pelo menos tentou praticar o bem, verá e se irá engrandecer e alegrar com todo o bem semeado. Esse é o famoso dia do julgamento. Pois é, tal como mencionado pelas grandes religiões, né, do mundo. Por a Bíblia, por exemplo, por a Bíblia, por o livro dos Espíritos, por o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, por outros livros que eu tenho para ali, por outros livros, pois é. Mas ao contrário do que algumas doutrinas pregam, né? Não é Deus, não é um tribunal cósmico que irá julgar as nossas ações, não, mas sim a nossa própria consciência. Então, desta forma é possível dizer que tudo aquilo que existe de superior a nós julga tudo aquilo que existe de inferior. Ora, logo assim, desta forma, desta maneira, aprendemos, mais que não seja na marra, mais que não seja na força. Logo assim aprendemos quem somos e o que precisamos, no que nos precisamos transformar em nosso íntimo. O nosso espírito que semeou a paz, a concórdia, o amor, encontrará naquele lado a paz. E, meus irmãos, existe muito aqui neste nosso mundo, não é? Existe muita gente que semeia o ódio, a raiva, a intriga, as desavenças, né? Aquele espírito que semeou o ódio, a discórdia, o medo, que espalhou o orgulho, o egoísmo, a vaidade e por aí vai, só irá encontrar lá no outro lado, vai encontrar o quê? Vai encontrar a sua própria infelicidade, a infelicidade do seu espírito, e irá encontrar inclusivamente um vazio espiritual, porque, como disse Jesus, divino e amado Mestre, quem vive pela espada parece pela espada, né? Morre pela espada. E quem vive pela paz encontrará a paz. Esse morrer pela espada, tal como disse o Divino Mestre Jesus, não é? Não deve ser encarado apenas no seu sentido, material, como se fosse um guerreiro, não é? Que matou milhares e milhares e milhares de pessoas com uma espada, porque nós não sabemos o que fomos em outras vidas, não é? Nós não sabemos. Como não sabemos, não vamos... Calma. Como nós não sabemos, não vamos especular, não é? Pois é.
essa espada deverá morrer com um golpe de espada. Não quer dizer que nós iremos morrer com um golpe de espada, não. Parecer pela espada é parecer espiritualmente com o estilo de vida que a pessoa praticou, teve na sua principal e a sua principal obra deixada aqui no mundo físico, na sua jornada, na sua caminhada, se caminhou pela estrada larga, se percorreu a estrada estreita, porque por a estrada, no caminho estreito, só caminhamos nós e os nossos mentores, só. No caminho largo caminha mais gente física, mas que não é muito boa, do qual nós um dia, claro que poderemos sair desse caminho largo, porque todos sabem o que quer dizer, vamos sair desse caminho largo e vamos nos voltar para o nosso caminho estreito, a nossa individualidade, o nosso planejamento. Pois é, porque tudo o que nós fizemos aqui na Terra, ele tem um peso grande. Então, assim, nós encontramos, após a morte, um reflexo de tudo o que fizemos no mundo físico. Assim, é muito importante mencionar que pessoas que praticaram o mal durante a sua vida podem se assustar com as revelações dos seus atos e aparecerão com certeza diante de si de uma forma, poderei dizer desta forma, nua e crua. Pois é, nesse momento, quem auxilia pode explicar que o arrependimento, que o perdão são peças fundamentais na busca da paz. E aqui o ser físico, não é? Que ainda é ser físico, mas que se está preparando para desencarnar, para morrer, não é? Que se desapegue de tudo isso através do arrependimento, através do perdão, porque através do perdão se liberta de tudo e pode ter um pós-morte muito, muito tranquilo e uma transição muito calma e serena. Aqui podemos dizer que mesmo 1000 anos de guerras, 1000 anos de guerras podem ser amenizados com apenas um minuto de verdadeira, de um amor verdadeiro, de um arrependimento verdadeiro, mas tem que ser verdadeiro, aquele que vem de dentro do mais profundo do nosso ser. Basta um minuto, recordando aqui André Luiz, não é? Que levou 7 anos no umbral, não é? Ele foi salvo quando realmente, ao fim de 7 anos, se conscientizou, se voltou para dentro dele, automaticamente foi liberto. Então, é possível fazer nos minutos finais de nossa vida física, tudo aquilo que se calhar que em vários anos não fizemos, principalmente no que diz respeito aos nossos entes queridos. Deixar o amor prevalecer diante do orgulho, do egoísmo, e incondicionalmente amar. E
Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, soltando-se, libertando-se de todos os nossos bloqueios, mágoas, culpas, bloqueios emocionais, físicos, enfim, por aí vai. É uma condição para uma boa morte. No caso da pessoa se recusar, salve Deus, meus irmãos, no caso da pessoa se recusar a perdoar, se recusar a se arrepender ou a se desprender das suas contingências, vamos lá, humanas, nós, com certeza devemos respeitar o seu livre-arbítrio. Pois é, porque mais tarde tem dentro da lei de causa e efeito. Vai recolher aquilo que semeou. Pois é. Então nós temos que deixar cada um dentro do seu livre-arbítrio e permitir que ela viva as experiências que está escolhendo. Nós só podemos ajudar até a um certo patamar, até um certo ponto, não é? Porque além desse ponto, nós, somente a própria pessoa, a própria consciência, o próprio espírito pode fazer algo por si mesmo, na sua individualidade. Por si mesma. É importante, é muito importante lembrar que caso a pessoa não possa encontrar-se, não é, com alguém fisicamente, de quem tem mágoas, angústias, tristezas, agonias, não é? Pode pedir à mesma perdão, perdoar também, ou se desprender de tudo mentalmente. Para tanto, para concretizar esse desejo, basta visualizar a pessoa com toda a sua vivacidade e falar tudo o que gostaria que fosse dito. Sempre no sentido da reconciliação, porque o processo do arrependimento e do perdão, ajuda não apenas a se conseguir uma transição tranquila, uma mudança de plano, de estágio, mas também a evitar problemas em vidas futuras. Por outro lado, é importante também pedir à pessoa, caso ela esteja consciente, né, e bem mentalmente, que faça uma verdadeira reflexão sobre a sua vida, com os seus erros, com os seus acertos, uma reflexão sobre os nossos erros. Ajuda muito também no desenlace, no processo de purificação, que é o momento da morte. Esse momento da morte exige a reflexão sobre a nossa obra humana. Ora bem, então não devemos gerar jamais culpas pelo que foi feito, mas sim um aprendizado. É um aprendizado, porque nós estamos aprendendo. É um aprendizado que ficará registado em nós para sempre, não é? Irá ficar registado em nós para sempre, gravado em nosso espírito. Então não há motivo para culpar se aquela alma, se aquele espírito aprendeu com
com os seus próprios erros. E se as lições da vida, e lembremos-nos, é preciso nos arrependermos. Salve Deus, meus irmãos. Isto tem uma fase, não é? Não é... É preciso nós se arrependermos antes do desencarne, antes da partida, enquanto estamos físicos. Esse é o momento do arrependimento. Como disse, mesmo que seja um minuto, nem que seja um minuto antes da morte, porque, meus irmãos, minhas irmãs, após a morte já será tarde demais. Como inclusivamente, deixa-me lá ver se me lembro, disse o filósofo, eu tenho aqui apontado, deixa-me lá ver, isso, como disse o filósofo Platão, não é? Platão: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Pois é. Portanto, façam o que tiver que ser feito aqui fisicamente, ainda em vida, porque isto é para todos nós. Isto não é para o Joaquim, para o Manuel, para a Maria, para o homem, para a... Não, é para todos nós físicos. É enquanto nós estamos aqui no aprendizado, é enquanto nós estamos aqui. Caso contrário, somente poderá ser feito na próxima encarnação, noutras vidas, que é outro ponto fundamental da existência pré-morte, é falar com a pessoa que está de partida sobre a tal luz espiritual. Essa é a famosa luz no fim do túnel, não é? Pois é, trata-se de nada mais, nada menos de uma vibração cósmica que é uma emanação direta de um poder divino que existe em todo o universo. Salve Deus! Pessoas que nós temos, ainda há pouco tempo estive lendo um relato, não é? Pessoas que vivenciaram as chamadas experiências de quase morte, não é? Pois é. Contam que ser iluminado por essa luz é sentir uma felicidade extrema, impossível de descrever. Algo que, na matéria, nós somos totalmente inaptos a experimentar a verdadeira felicidade. Porque, de facto, não é deste mundo, como disse, mais uma vez, o Divino Mestre Jesus. Pois é. Então, assim como a paz, ninguém deve esperar ter a verdadeira paz, felicidade e a verdadeira paz aqui na Terra. Porque no caminho do aprendizado, na escola da vida, não é? Porque enquanto nós estivermos aqui, isso será apenas uma mera ilusão. Uma mera ilusão, não é? Salve Deus. Mas aqueles que conseguem se integrar nessa luz podem sentir a grandiosa felicidade no seu estado mais puro, mais essencial, no seu estado cósmico e universal. Pois é, porque todos nós
todo o ser físico. Ansiamos mesmo, sem admitir conscientemente, a essa felicidade e a essa paz espiritual. Todos nós almejamos, pois é. Só que durante toda a nossa vida, o grande problema é que sempre a buscamos nos lugares errados, com pessoas erradas, com coisas ou situações erradas, que ironiamente queremos que podem nos proporcionar a tal felicidade. Alguns espíritos deixam clara a máxima de que quanto mais bem praticarem no mundo, maior será a nossa felicidade e a nossa paz no plano espiritual. Pois é, penso que todos já ouviram isto. Penso que todos já escutaram isto. Penso que todos já leram isso. É isso. Será encontrado por todos aqueles que fizeram única e exclusivamente o bem, e por isso conseguiram se sintonizar com essa tal luz espiritual no fundo do túnel, não é? Que é uma luz divina, é uma luz de Deus, porque Deus nos concede tudo. Deus nos deu a oportunidade de vir ao mundo, Deus nos dá um presente todos os dias, Deus nos dá a capacidade de ultrapassar os problemas, Deus nos concede a família, os filhos, enfim, tudo vem de Deus. Deus que é a luz. Pois é. É também um guia espiritual. É preciso então, desta forma, instruir os moribundos, quem se prepara para partir para o mundo espiritual, de que eles devem sempre seguir essa tal luz, não é? Aqui não importa o que vejam ou o que pensem, caso eles não sigam essa grandiosa luz, provavelmente só tem uma condição. Pois é, como todos nós conhecemos, ficarão aprisionados aqui no nível da crosta terrestre, no mundo físico, e irão continuar participando dos eventos do mundo físico, presos e apegados ao que já se foi. A um carro, a uma casa, a bens materiais, a ódios, raivas, vinganças, desejos, paixões, enfim. Tudo já se foi. Portanto, uma das grandiosas orientações mais preciosas não é apenas para a assistência aos moribundos, mas também para a nossa própria morte. É se encaminhar para onde está esta grandiosa luz, porque ela nos irá chamar, nos irá convidar para ir com ela. Mas se esse espírito que já não é pessoa estiver mais preocupada com o filho, com o marido, com o emprego, com os prazeres materiais ou com qualquer outra questão e condição humana, então ela com certeza perderá a grandiosa chance de se elevar a esses mundos de Deus Pai Todo-Poderoso, a essas dimensões de luz espiritual, e ficará vagando aqui na Terra, como todos nós sabemos, como um fantasma, procurando
procurando um corpo, né, para continuar usufruindo dos prazeres materiais ou para tentar resolver assuntos pendentes que não são mais passíveis de solução. Pois é. Outra questão importante de se citar aqui é o facto de que muitas vezes a família acaba prendendo o próprio espírito, a própria pessoa, a um corpo físico, já extremamente debilitado apenas por apego. Muitas vezes a pessoa já sabe que está próxima da morte, já inclusivamente já a aceita como parte da sua condição, por sentir inclusivamente que fez tudo o que deveria fazer. No entanto, às vezes a família continua insistindo para que essa pessoa fique, seja por palavras, seja pela nossa energia, seja pelo nosso magnetismo, seja por as nossas condições, magnetismo de todos, não é? Seja por procedimentos, às vezes até médicos, não é? Como nós conhecemos, que vão apenas adiar, às vezes, o inevitável. Eu não estou aqui dizendo que os procedimentos médicos devem ser evitados. Não, salve Deus, não. Estou apenas afirmando que a família precisa aceitar a morte e assim permitir a partida do seu ente querido. Por outro lado, quando uma pessoa está à beira da morte, não é? A melhor medida a ser tomada é, inclusivamente, levá-la para sua casa, tirá-la de um hospital. É preciso que ela venha, que a pessoa venha a sair do seu corpo físico num ambiente agradável, acolhedor, de paz, de equilíbrio, de família, não é? Não é o que acontece com muita gente que saiam do corpo num ambiente hospitalar, não é? Muitos já podem ter percebido esse facto que agora, por exemplo, vou relatar, não é? Muitas vezes acontece de alguém falecer somente, por exemplo, somente alguém dizer ou fazer alguma coisa para ela, para a pessoa que está próximo do desencarne. Era necessário, por exemplo, uma filha, que se zangou por anos com a sua mãe ou a sua irmã e antes da morte se reconciliaram, ambos declarando-se mutuamente que se amam. Ora, pois é, logo após da reconciliação, às vezes a pessoa pode vir a desencarnar, não é? Mas já parte noutra condição. Pois é, essa pessoa às vezes estava apenas esperando em seu corpo físico por esse momento para poder se despedir, primeiro despedir da filha, do filho, a bem, se perdoarem e se despedir da vida física. Pois é, mesmo sem saber após a morte física do nosso ente querido ou amigo,
Um bom procedimento que pode ser realizado pelo assistente é também visualizar aquela pessoa envolta em luz. Mas isso, salve Deus, meus irmãos, deve ser feito apenas uma vez, duas, no máximo, né? Depois, vamos lá, depois podemos ainda mentalmente, não é, visualizar a pessoa seguindo na direção a essa luz, na sua jornada, na sua individualidade, no seu trajeto, no seu caminho, no seu percurso, nessa luz branca, nessa dimensão. Então, nesse momento, é necessário que haja um desprendimento, pois é, que é difícil, não é? Um desprendimento daquele que realiza esse trabalho mental. Nós, físicos, posto que se nós estivermos ainda muito, como acontece, não é? Eu ainda hoje constatei isso, ontem constatei isso, todos os dias constato isso, porque se a pessoa, em sua forma de pensar humana, pensar assim, então nós teremos muita dificuldade de encaminhá-la, vamos lá, para a luz, o nosso familiar, o nosso amigo, porque todos devemos compreender que a missão daquele espírito na Terra já acabou, findou, agora segue noutra dimensão. A partir de agora acabou, nunca mais, não é por uma semana, não é por um mês, é nunca mais se verá fisicamente. Agora poderemos guardar dentro de nós e espiritualmente, não é? Mas na Terra findou com a morte, com a passagem ao mundo espiritual. E que pensamentos ou muitas vezes clamores, não é? Clamores, não é? De retorno só atrapalham esse espírito na sua transição, por mais doloroso que isso seja. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é necessário, para não dizer imprescindível, que a pessoa possa estar dotada de todo o desapego, possível, não é? Entregando aquele parente ou amigo à espiritualidade, à sua individualidade, ao mundo espiritual, a essa luz espiritual, entregar a Deus. Então é nesse sentido é preciso confiar nas leis divinas e na perfeição cósmica. Pois é. É certo que as pessoas, os espíritos que passam para o outro lado, para o outro plano, não é? Jamais estará sem assistência alguma, ou desassistida, vamos lá, por Deus. Não, jamais. Deus jamais permitiria que ele ficasse sem o devido auxílio. Não podemos esquecer que existe toda uma grandeza de seres espirituais ligados ao bem universal, às leis divinas que prestam toda a assistência aos recém-desencarnados, aos recém-chegados ao outro plano, à outra dimensão, e que qualquer preocupação da nossa parte
ela poderá ser uma coisa vã, porque após a mentalização da pessoa, agora um espírito, não é? Sendo encaminhada para essa grandiosa luz, essas grandiosas dimensões, devemos voltar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa consciência, para a habitual rotina diária, para a nossa rotina, e permitir que esse espírito viva na sua nova fase, na sua nova morada, porque a maioria das pessoas não tem noção do quanto prejudicam os seus familiares, parentes e amigos falecidos com esse apego. Então, portanto, é preciso fazer um trabalho interior de desapego. É muito, muito essencial para que a alma possa seguir tranquila e encontrar paz no plano espiritual. Algumas pessoas perguntam, mas e a oração pode ser um instrumento de ajuda? Claro que sim, claro que sim. Pode ser um instrumento de ajuda para a alma, para o recém-desencarnado, não é? Claro que a resposta é sempre sim. A prece, a oração, os pedidos a Deus, a Jesus. Mas também tem que ser uma oração, ela pode ser feita uma, duas vezes, ou no máximo 3, né, vezes, porque mais do que isso, meus irmãos, minhas irmãs, mais do que isso, já se torna um sinal claro de apego. Ficar a toda hora orando para a pessoa, além de ser um sinal de dependência emocional, pode representar também um total desperdício, porque se a pessoa já está na luz, nessas dimensões, ela não precisa a todo momento das nossas orações, a todo momento, não é? Agora, mas se ela escolheu, salve Deus, os planos mais escuros, não é? Os de baixos padrões vibratórios, não é? Se escolheu a escuridão, não é? Então, se ela escolheu não ascender ao plano espiritual superior, né? Então sim, as nossas orações nessa altura, inclusivamente, sabem, pois é, salve Deus. E somente quando, pois é, porque o espírito tem que se abrir para uma perspectiva de paz, amor e harmonia e sintonia. Pois é. Ora, portanto, a melhor oração que podemos fazer por todos aqueles que acabaram de partir e deixar a Terra é encaminhá-los para Deus Pai Todo-Poderoso, para Jesus, e nos despedirmos deles, lembrando sempre essa despedida da pessoa com amor, não é? Com carinho, que amamos, não é? Não é um adeus, isto não é um adeus, nunca é um adeus, sabem? É um até logo, um até já, um até logo, não é? É um até logo, um até breve. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu pai, amigo, ou o que quer que seja, não é? Nós teremos que pensar com carinho, com conforto, com serenidade, Bom, eu penso que... Pois é, penso que disse tudo o que tinha a dizer, desejando a todos um lindo e abençoado fim de semana. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos abençoe e ilumine. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos,
Minhas amigas, a todos, que Jesus abençoe e um bom fim de semana. Um lindo fim de dia. Salve Deus.